falar. Então, eu vou tentar ser bastante didático nessa apresentação, e antes de começar propriamente dito, eu vou já compartilhar com vocês aqui. Agora eu não consigo mais vê-los, então, se porventura vocês tiverem alguma dúvida, alguma interrupção, vocês podem chamar no áudio, né? E aí a gente para. Então, assim, como eu já vinha falando, a proposição do professor Boniek foi que eu trouxesse as contribuições da teoria de P.I.A. Galperin no ensino desenvolvimental, fazendo um recorte para o ensino das ciências, né? E aí é um tanto quanto provocador, porque eu parto do pressuposto que, infelizmente, Galperin é um teórico pouco conhecido, não só na academia brasileira, mas na educação brasileira de uma forma geral. Então, por conta disso, eu me senti na obrigação, vamos assim dizer, de trazer uma brevíssima introdução de quem foi Galperin, né? E, para começar, já não está mais entre nós, né? Morreu em 1988. Dentre alguns aspectos da biografia do Galperin, eu destaquei que ele é um psicólogo soviético, então, na verdade, ucraniano, mas tido como soviético por conta da sua historicização junto à União Soviética, ainda à época do regime socialista, vamos assim dizer. E é justamente nesse contexto que ele desenvolve os seus trabalhos, né, juntamente com outros autores, esses mais conhecidos aqui no Ocidente, porém conhecidos de maneira um tanto quanto amputada no que a gente compreende, por exemplo, como a filosofia marxista-leninista, né? Vygotsky, por exemplo, é bastante lido no Brasil, mas lido a partir de uma perspectiva ocidentalizada dos seus estudos. Então, isso dificulta um pouco a compreensão desses autores, justamente nesse desenvolvimento do psiquismo e do desenvolvimento para a formação de um cidadão para a sociedade socialista, vamos assim dizer. Então, a época dos regimes, né, soviéticos, da União Soviética, todas as esferas das instituições, elas tinham como uma premissa formatar uma espécie de teoria para servir à construção da sociedade socialista e do homem nesta sociedade. No caso da psicologia e dos estudos desenvolvimentais aplicados ao ensino, à educação, não foi diferente. Então, nessa perspectiva, o Galperin ele desenvolveu esses estudos e ele tinha um objeto central, que eu trago como um objetivo das suas pesquisas, que era avançar nos estudos de Vygotsky. Vygotsky ele trouxe N contribuições, mas, infelizmente, do ponto de vista cronológico, ele falece muito cedo. Então, Galperin, como conhecia os estudos de Vygotsky, de Leontiev, de Rubinstein, de Luria, por exemplo, ele estava afeito a dar uma continuidade a essas pesquisas, sobretudo no que diz respeito ao conceito central da teoria vygotskiana, vamos assim dizer, que é o conceito da internalização. Vygotsky postulou a ideia de que o conhecimento, os conceitos, o desenvolvimento do sujeito, na sua integralidade, obviamente, ele se dá dentro de uma internalização da atividade objetal. E aí isso já é comum nos estudos que envolvem a psicologia da educação quando se fala de Vygotsky. E aí, trocando em miúdos, para Vygotsky, um objeto de apreensão, de conhecimento, de aprendizado, ele era internalizado a partir do intercâmbio da atividade externa em uma representação interna, a qual ele chamava de funções psicológicas superiores. Só que Vygotsky postulou isto, mas infelizmente não se sistematizou, porque, como eu falei anteriormente, infelizmente ele falece muito cedo. Então, os estudos dele são interrompidos de maneira muito precoce. E aí, Galperin, continuando esta indagação,
pensou como esta internalização ocorre. Ele não chamará mais de internalização, a gente vai ver aqui para frente, mas essa seria a pergunta inicial que me inquietava. Como esse processo de internalização ocorre, ou seja, como uma atividade externa ela passa a figurar como uma representação mental, uma ação mental dentro da cabeça dos indivíduos na sua estrutura psicológica, ou seja, no desenvolvimento de uma psique. E aí, nesse contexto, a filiação acadêmica dele advém dessa teoria da atividade, que tem como principal estudioso, né, teórico, Leontiev, e nos estudos desenvolvimentais dessa psique. Quem tiver a curiosidade, por exemplo, vai ver que Galperin fez um trabalho magnífico numa espécie de alcoólicos anônimos da União Soviética, onde ele pesquisava, além de psicólogo, ele era médico, com esses enfermos a categoria da atenção. A atenção foi uma categoria psíquica que despertava muita curiosidade em Galperin, e ele fez um trabalho muito longevo com essas pessoas internadas para saber o efeito do álcool e das drogas nessa perspectiva da atenção, da memória, enfim. Porém, a principal contribuição de Galperin, de fato, quando a gente fala de educação, de ensino, de formação de professores, sem dúvida alguma, é a chamada teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos. Tem esse nome um tanto quanto robusto, e nada mais é do que a sistematização da internalização dos conceitos e das ações pensadas por Vygotsky, que para Galperin acontecia a partir de um planejamento, de etapas planejadas, que vão desde a aquisição material, ou seja, o contato com um dado objeto, fenômeno ou fato, até a sua internalização em forma de uma representação mental. Então, para tentar me fazer didático, quando eu falo, por exemplo, agora, pensem numa planta, esta representação que vem agora à sua cabeça, nada mais é, na perspectiva de Galperin, do que a representação mental do conceito de planta que você tem assimilado enquanto ação da psique. E, obviamente, essa teoria de formação desses conceitos e dessas ações mentais, ela ocorre a partir do que ele defende como ciclo cognoscitivo da atividade. Esse ciclo cognoscitivo da atividade, para Galperin, nada mais é do que o conceito de assimilação e a sua aplicação para a apropriação do conhecimento. E aí eu coloco aqui nesse meu slide a abertura desse parênteses, vamos dizer assim, porque o que eu me proponho a falar para vocês hoje é a formação e desenvolvimento de habilidades. Só que antes de chegar na habilidade, de discutir o que é uma habilidade, eu preciso norteá-los para além de quem foi Galperin, esses pilares, vamos assim dizer, estruturantes da sua teoria. Ora, a assimilação, portanto, é o que Galperin traz de novo, de novidade, de contribuição e de continuação aos estudos de Lev-Vygotsky. Para Galperin, a assimilação pode ser definida como sendo o processo de desenvolvimento de uma atividade psíquica que ocorre dentro de um sistema orientado e por etapas, que vão desde o objeto, externo a mim, até a sua representação mental, que obviamente é representada a partir de um signo. Quando eu falei árvore para você, planta para você, quando eu falo cadeira, por exemplo, esses objetos, que são, na verdade, conceitos, eles estão representados mentalmente na cabeça de vocês a partir de um signo, que pode ser uma palavra, que pode ser um símbolo, que pode ser uma imagem, vamos assim dizer. Ora, este processo, portanto, de acordo com Galperin, é o processo ou o sistema de apropriação do conhecimento pelo homem. E aí, na sua defesa, ele diz que se estrutura a partir de um sistema cognoscitivo ou ciclo cognoscitivo da atividade, que é constituído de orientação, execução e controle.
Orientação, execução e controle são três categorias dialeticamente relacionadas, portanto, não faz sentido falar de uma categoria dessa fora da outra, porém, didaticamente, eu vou tentar apresentar para vocês minimamente o que seria a orientação da ação, para que a partir desse conceito de orientação a gente possa, de fato, trazer a perspectiva da discussão das habilidades. A orientação nada mais é do que uma representação também mental que coincide neste signo, vamos assim dizer, um modelo do conceito, o conhecimento conceitual, e um modelo operativo, as operações relacionadas a como assimilar este dado conceito, objeto ou fenômeno, e o controle, que nada mais é do que a regulação desse processo, ou seja, a forma do indivíduo avaliar-se, avaliar o processo, essas etapas, se ele está ou não atuando de maneira exitosa, se ele está ou não realizando procedimentos da ação para que esse conceito possa ser assimilado. Isso é o núcleo da história, o núcleo da teoria de Galperi. E aí, avançando um pouco nessa perspectiva, ele conceitua o que seria a base orientadora de uma ação, ou simplesmente a boa para nós que trabalhamos com essa teoria. Segundo Galperi, toda representação mental, quer seja de um objeto, como eu falei, planta, como eu falei, cadeira, por exemplo, ela, e que obviamente não é só um signo, mas um conceito, ela está representada como se fosse uma fotografia na cabeça do sujeito, ou seja, na cabeça do estudante, quando a gente fala da escola, quando a gente fala da escolarização, quando a gente fala do ensino. E esta fotografia, entre aspas, desta ação, deste objeto, deste fenômeno, representa o que o indivíduo, vamos assim dizer, assimilou do que é o conceito e do que é a ação daquilo que ele foi, na escola, no caso, ensinado. Então, a base orientadora da ação nada mais é do que esta representação das condições necessárias a esta execução e ao controle racional desta atividade. Eu vou fazer uma analogia mais simples, ainda fora das ciências, para vocês compreenderem o que eu estou falando. Vamos supor que eu chego para o Boniek e peço o seguinte: Boniek, ao final desta palestra, eu quero que você me traga para degustarmos, suponhamos que estamos aqui de forma presencial, para nós degustarmos ao final da palestra, eu quero que você me traga um bolo. Se essa é a minha informação, para que ele traga um bolo, ou seja, ele faça um bolo, ele execute a atividade de fazer um bolo, essa atividade só será possível mediante pelo menos duas condições, na perspectiva de Galperi. Primeiro, Boniek precisa saber o que é um bolo. O conhecimento conceitual, que na orientação da ação, Galperi chama isso de um modelo do objeto. O modelo do objeto do bolo seria o que é um bolo. E o modelo da ação, ou seja, as operações necessárias para se fazer este bolo. Suponha que Boniek entende que bolo é um alimento elaborado na cozinha, colocado no forno a partir da feitura de uma massa que tem farinha de trigo, ovo, leite e margarina. Suponha que esta é a concepção de bolo. A partir disso, ele vai operar em cima deste conceito para fazer. Por exemplo, separando o ovo, quebrando, colocando a gema, colocando a farinha de trigo e por aí vai. Obviamente, quando a gente fala de ensino de ciências, ensino de matemática, ou de qualquer outro componente disciplinar, não estamos falando de fazer bolo, mas estamos falando, por exemplo, de interpretar um gráfico, de ler criticamente um texto de divulgação científica, de definir o conceito de átomo, de identificar uma ligação iônica, por exemplo. Todas essas concepções, todos esses conceitos,
eles também, assim como o exemplo do bolo, eles se materializam em torno de um modelo do objeto, por exemplo, que é uma ligação iônica, e como identificar uma ligação iônica. Se eu não pegar e me orientar em torno do conceito e da operação para assimilar, por exemplo, o que é uma ligação iônica, eu posso fazer operações equivocadas. Vamos supor que, dentro dessa perspectiva, eu entenda que a ligação entre o hidrogênio e o cloreto é uma ligação iônica, porque, na minha orientação, ligação iônica é uma ligação do hidrogênio com um ametal, por exemplo. Se essa é a minha orientação, eu vou ter um procedimento, neste caso equivocado, sobre o que é ligação iônica. E aí, em todos os demais conceitos. Portanto, nesta lógica de Galperi, ele concebe que a estrutura da ação, que pode ser uma ação para formar uma habilidade, uma ação para assimilar um conceito, uma ação para executar uma atividade, ela se rege por este, vamos assim dizer, esquema geral, aonde a estrutura da orientação ela é regida por uma pergunta sobre o que é, como eu falei anteriormente, o que é um bolo, e como eu faço. Então, o modelo do objeto nada mais é do que o conhecimento conceitual deste fenômeno a ser assimilado, e o modelo da ação, como eu vou proceder para chegar neste modelo do objeto. E a aprendizagem, nessa perspectiva, ela se dá a partir do momento que o indivíduo reconfigura a sua orientação. Vamos supor que o indivíduo tem uma base orientadora sobre o que é uma ligação iônica, que não é compatível com o conceito desejado para um estudante de graduação, por exemplo, em química. Então, existirá uma orientação desejada, que Galperin chama de orientação completa da ação. Atualmente, a gente fala que isso é o esquema da base orientadora completa da ação, o EBOCA. Em alguns textos, vocês vão encontrar isso como a base orientadora do tipo 3, só para fazer um parênteses de quem, porventura, já leu ou ainda vai ler, mas trocando em miúdo, seria uma base orientadora que o indivíduo tem, que não necessariamente é a base orientadora que eu, enquanto professor, quero que ele tenha. Porque eu, professor, quero que o meu aluno, ao final de um processo de ensino, por exemplo, se oriente em torno de um objeto, de um fenômeno, por exemplo, ou de um conceito, de modo que a orientação que ele tenha seja a mais generalizada possível. Que seja uma orientação consciente, ou seja, que o indivíduo saiba o que está fazendo quando, por exemplo, aplica um conceito desse. Voltando para o objeto bolo, seria aquele cara que está fazendo um bolo, Boniek, por exemplo, e eu estou perguntando, Boniek, por que você está colocando a farinha? Por que você está colocando só essa quantidade de leite e não o dobro? Por que você está colocando no forno com essa temperatura? Se ele me responde isso, ele obviamente tem consciência do que ele está fazendo, tanto em torno do conceito como em torno da ação, e obviamente ele pode transferir este conhecimento para a máxima fabricação de bolos possíveis. Em outras palavras, uma orientação vai ser tão mais adequada quando ela for menos específica. Ou seja, com o próprio modelo do bolo. Eu não quero que Boniek saiba fazer um bolo de laranja. Eu não quero que Boniek saiba fazer um bolo de abacaxi. Eu quero que ele saiba fazer um bolo independente da especificidade deste bolo. Se ele só sabe fazer um bolo de laranja, a orientação dele para esta ação é limitada, é restrita. Se ele sabe fazer um bolo de qualquer que seja o sabor, como, por exemplo, uma boleira, aí da Avenida Kennedy, em Teresina, então eu vou dizer que esta boleira tem uma base orientadora generalizada, de máximo grau de transferência, uma vez que ela pode resolver N problemas com essa orientação que ela tem, e que garante na sua elaboração o que eu chamo de caráter invariante da ação. Em outras palavras,
O caráter invariante de uma ação é aquela característica universalizante sobre o conceito que eu quero trabalhar, que pode ser bolo, que é menos provável em uma aula de ciências, e pode ser planta, pode ser ligação química, pode ser termodinâmica, enfim, um conceito qualquer que guarda a sua invariante. Eu gosto de trabalhar inicialmente com conceitos mais triviais para a gente ir assimilando, obviamente, o que de fato a teoria contempla. E aí eu trouxe esse cérebro. Esse cérebro ele tem uma orientação do conceito de planta. Só que a orientação que esse cérebro tem, que no caso aqui esse cérebro está representando um estudante, sobre o que é uma planta e como identificar esta planta, é a partir desta informação. Para esse cidadão, planta é todo ser vivo com raiz, caule e folhas. Ora, quando este aluno me traz que a orientação que ele tem para o conceito de planta é um ser vivo dotado de raiz, caule e folhas, eu, professor, preciso me perguntar: essa orientação deste aluno contempla o caráter invariante do que é uma planta? Em outras palavras, toda planta, já que é invariante, tem raiz, caule e folhas? Raiz, caule e folhas e ser vivo é uma característica universal, generalizada do conceito de planta? Se for, esta base orientadora seria, dentro da perspectiva teórica, a orientação mais adequada, a orientação mais abrangente, a orientação que pudesse ser capaz de fazer com que este aluno resolvesse o máximo número de problemas, de situações problema envolvendo o conceito de planta. No entanto, se a gente for observar, será que esta orientação de um ser vivo que tem raiz, caule e folha, a princípio, consegue fazer uma correlação com esta imagem para dizer que esta imagem está contemplada dentro desse aspecto orientador? Ora, é bem sabido, sobretudo para quem é da biologia, que os espinhos são folhas modificadas. Tudo bem. Porém, se a gente está pegando um indivíduo da educação básica, do ensino fundamental, este conceito de que a folha modificada dá origem aos espinhos para diminuir a transpiração da planta ainda não está assimilado porque é um conceito secundário. O conceito primário é o modelo do objeto e o modelo da ação sobre planta, e que provavelmente não estão em sintonia. Este indivíduo, um cactus, não dialoga com esta base orientadora. Logo, cria dentro do que a gente chama de aprendizado, dependendo da perspectiva que se trabalha, um obstáculo epistemológico, uma concepção alternativa do conceito de planta, um conceito equivocado, um perfil conceitual restrito, enfim. Dependendo de quem está observando, de qual é a teoria, você vai entender que há um ruído de aprendizagem. Continuando, com esse mesmo caráter orientador, é provável que esse sujeito tenha dificuldade de identificar que este líquen, esta briófita, também é uma planta, uma vez que aparentemente, e aqui cabe um parêntese rápido, que obviamente a observação não é a melhor via para se elaborar e construir conceitos, ok? A observação está impregnada de vieses, inclusive indutivistas, ok? Porém, como ela é uma via também de assimilação, não é a melhor, mas é utilizada, se a orientação é esta, pela via da observação, essas duas espécies não casariam com a orientação que esse sujeito tem. Por que não casa? Porque a orientação dele não é uma orientação, eu vou chamar aqui de completa, mas aí eu falei no início da palestra, alguns conceitos eu vou amputar, vou dar uma amputada didática, não inventei esse termo aqui. Ora,
Então, se esta orientação não é a completa, não é a desejada, não é o que o Galperin fala de esquema da base orientadora completa da ação, ou uma base orientadora do tipo 3, que garante um grau de generalização, de plenitude, de consciência e de transferência ideal, então essa orientação precisa ser reconfigurada em sala de aula. Nessa mesma perspectiva, suponha que esta orientação agora vai ser a orientação usada para caracterizar, ou melhor, para identificar se esses seres aqui são plantas. Ora, como a orientação desse sujeito é limitada, é restrita, é específica a um tipo de planta, é provável que ele possa, inclusive, equivocadamente, dizer que essas estruturas, que sequer são plantas, os corais e as anêmonas, pertencem ao reino animal, ele é capaz de dizer que esses indivíduos, mesmo sequer sendo plantas, serão plantas porque aparentemente se parecem com a orientação que ele tem. E como ele se baseia, via de regra, pela observação, uma vez que a orientação que traz ser vivo com raiz, caule e folhas, ela é eminentemente indutiva, ele chega a um conceito equivocado de que está diante de duas plantas. Ora, professor, então, aonde é que entram as habilidades nesse contexto? Até aqui, apresentamos quem é Galpé, minimamente, o conceito estruturante da sua teoria, que é o ciclo cognoscitivo com orientação, execução e controle, e a orientação mais especificamente, e nós começamos a perceber que a orientação de um dado conceito, ela está intimamente relacionada a uma habilidade. Então, o conceito ou conhecimento de planta, ele por si só não é autossuficiente. Eu preciso assimilar o conceito de planta, mas a partir de uma habilidade, como, por exemplo, identificar uma planta, classificar uma planta, conceituar uma planta. E assim sucessivamente, o conhecimento ele não se dá na esfera do em si, mas sim sempre relacionado a uma determinada ação. Eu leio para interpretar uma informação, por exemplo. Eu resolvo um problema matemático para chegar a uma solução que vai ser aplicada numa determinada situação do cotidiano, uma situação problema. Então, quando eu me propus a falar de habilidade no contexto da teoria de Galperin, é justamente porque, para Galperin, para Talísina, para a psicologia soviética desenvolvimental de uma forma geral, o conhecimento está estruturado em torno do desenvolvimento de uma habilidade. Ora, porém, o conceito de habilidade ele não surge com a teoria de Galperi aqui no Brasil. Na verdade, nós estamos impregnados desse conceito de habilidades e de competências, inclusive na Base Nacional Comum Curricular, em se falando da educação brasileira, e também a partir das prerrogativas do PISA. Nós vemos de A a Z, na televisão, nos informativos, nas entrevistas, um monte de figura pública falando sobre PISA. Por exemplo, esse que apresenta um programa aí de auditório que tem um paredão descendo bola. Ele vive falando de PISA. Acho que se ele fizesse a prova do PISA, talvez ele não se desse bem. Jorge Lehmann vive falando do PISA. E vários deputados bancados por essa grana vivem falando do PISA como se o PISA fosse o lugar aonde devemos chegar. E, em torno disso, se elaborou também a Base Nacional Comum Curricular sobre essa prerrogativa de competências e habilidades. Por que eu estou trazendo isso antes de falar de Galpé? Porque nesses documentos e na cabeça dessas pessoas que eu falei, habilidades e competências elas têm uma influência do currículo europeu do final da década de 90, do século passado, aonde as escolas formavam o novo cidadão, dentro do que eles têm como prerrogativa educacional, inclusive chancelados pela Organização da Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE,
que, na verdade, é uma tentativa de padronizar currículos a partir dessas competências. Só que, ao contrário de ser a redescoberta da pólvora, na minha opinião, baseado, obviamente, em alguns autores que também são críticos desse modelo, nada mais é do que uma tentativa de recolonização por via da educação. E aqui não significa que a competência e a habilidade não sejam importantes. Porém, da forma como estão formatadas nesses documentos, a habilidade ela é um sinônimo, praticamente, de um saber fazer. É o sinônimo de uma aptidão. É o sinônimo de uma adaptação, de uma reprodução. E todas essas palavras que eu falei, elas têm um casamento com o ensino tecnicista, o ensino do saber fazer como uma espécie de mantra, como eu coloco, para o mundo e o mercado do trabalho globalizado. É uma espécie de pasteurização do currículo. E que, inclusive, na Base Nacional Comum Curricular, aparece, inclusive, de maneira muito atrapalhada. As habilidades e as competências são códigos que são quase ininteligíveis para quem não tem a formatação da base na cabeça, e que trazem questões importantes para o aprendizado, porém por uma via, na minha ideia, equivocada. Eu trouxe como exemplo, e aqui eu falava da sopa de letrinhas, né? Isso aqui significa uma competência, a competência EF02CI04, que é do ensino fundamental, do segundo ano, das ciências da natureza, e a competência 4 é a competência, não, a habilidade de descrever características. Assim como esta outra habilidade é a habilidade de localizar, de discutir, de selecionar, de produzir, de identificar. Ora, mas da forma como está posto nesses documentos, e essa é a crítica de quem faz a crítica do modelo de competências e habilidades, é porque, como ela tem um viés do saber fazer eminentemente, ela não, primeiro, define o que seria, e segundo, não faz uma interlocução com a didática, com a sala de aula, com os métodos do professor. Então, o professor lê um documento desse, por exemplo, acha bonito, acha importante, mas se você perguntar, professor, o que é identificar? Professor, o que é classificar? Professor, o que é descrever? E, professor, como é que você vai fazer o seu aluno identificar? Quais são as suas estratégias metodológicas? Quais são as suas estratégias didáticas? Essas perguntas, elas podem criar uma confusão justamente porque não se tem um pressuposto epistemológico do que é uma habilidade. E é aí onde a teoria do Galperi, por exemplo, e da Nina Lisna, e eu trouxe aqui também os trabalhos do meu estimado orientador, professor Isauro, eles referendam o que é esta habilidade. Uma habilidade enquanto uma estrutura do desenvolvimento psíquico desse sujeito, no caso dos nossos alunos. E, portanto, a habilidade é um tipo de atividade que permite se utilizar dela para realizar tarefas. Pressupõe, portanto, um domínio consciente da ação, um domínio regulado da ação, ou seja, sabendo o que está fazendo, e um domínio racional dessa atividade. Quando eu contemplo que a habilidade é racional, regulada, consciente, eu estou dizendo que ela é, para além de um saber fazer, um desenvolvimento da psique, aonde o indivíduo pode prever um determinado caminho ou solução para um problema, aonde ele pode antever um problema, aonde ele pode mudar de percurso durante a execução de uma ação e aonde ele se orienta em torno desta assimilação. Por isso eu trouxe o conceito de orientação no início da minha fala. A orientação, portanto, ela casa com o conceito de habilidade à medida que a orientação também é um processo consciente, racional, de pegar as condições básicas necessárias e suficientes para executar uma determinada atividade. Portanto, a boa é um pressuposto teórico para a formação de uma habilidade. Nessa perspectiva, eu trouxe agora uma discussão, vamos assim dizer, ou uma elaboração de um esquema que
interseciona a habilidade, o pensamento lógico e o ensino de conceitos, uma vez que uma das prerrogativas das ciências é ensinar um conceito científico. Ora, como a habilidade, identificar, classificar, definir, argumentar e por aí vai, faz parte do desenvolvimento desse pensamento lógico. Em outras palavras, pensar logicamente é concatenar essas habilidades para resolver um problema. E como este desenvolvimento está ancorado em uma atividade orientadora, ou numa boa, esta boa, sendo elaborada a partir do caráter invariante da ação, e aí guardem esse nome, ela possibilita que o meu sujeito, no caso o aluno, pense sobre um objeto, um fenômeno, um fato, em função daquilo que é essencial a esse objeto a ser assimilado, que é o conceito de conceito científico. Um conceito científico, portanto, nada mais é do que uma representação mental que caracteriza, portanto, a delimitação de um conjunto de propriedades que são suficientes e necessárias para agora identificar uma classe de objetos ou de fenômenos. Aí lembra da base orientadora que eu falei há pouco tempo atrás? Pense numa planta. Aí aquele indivíduo pensou raiz, caule e folha. Esta representação, que é a base orientadora que ele tem na cabeça dele, não é a base orientadora que traz as propriedades suficientes e necessárias para ser uma planta. Porque, por exemplo, eu posso ter planta sem folha, eu posso ter planta sem raiz, e eu posso talvez ter até uma planta sem caule. Portanto, esta orientação que ele tem, que é específica de uma determinada espécie, não contempla um conceito científico do que seria planta. E quando eu trabalho a base orientadora a partir daquilo que é suficiente e necessário, eu possibilito ao meu aluno pensar do ponto de vista generalizado dentro de um modelo de objeto, raciocinar do geral ao particular e não do específico ao geral, que seria uma indução, vamos assim dizer, compreender o que é essencial a este fenômeno que eu quero ser assimilado, ou seja, aquela característica que é universal, e, portanto, realizar uma previsão racional, lógica e controlada do aprender. Essencial e necessário, portanto, é uma palavra-chave. E aí eu sempre utilizo o mesmo exemplo. Se tiver algum aluno meu ouvindo, vai lembrar do que eu já falei em sala de aula. Eu chego para você agora e digo assim, para um médico na UBS: doutor, estou com febre. Essa informação é uma informação suficiente para ele dizer que eu estou doente. Não é suficiente para dizer que estou com Covid, mas é suficiente para dizer que estou doente. Ela é necessária, talvez, para dizer que eu estou com Covid. E é isso que o professor precisa buscar ao ensinar um conceito pautado numa habilidade, planejar a sua atividade didática em torno de uma orientação que traga as características necessárias e suficientes do que ele vai ensinar. Porque, assim fazendo, o sujeito, ao assimilar o objeto, ao assimilar o conceito e ao desenvolver a habilidade, ele vai pensar dentro de um contexto que Davidov, que eu não trago para essa palestra, mas é um outro teórico do psiquismo soviético, fala sobre o pensamento teórico. Pensamento teórico, pensar conceitualmente a partir do alto grau de generalização. E a vantagem disso é o poder de transferência dessa aprendizagem. Se eu penso de maneira geral, eu posso transferir para o máximo de situações. Se eu penso especificamente, como no caso daquela orientação da planta, raiz, caule e folha, eu estou limitado a um determinado objeto, a um determinado fenômeno e a uma determinada aplicação. Ora, nessa perspectiva, fazendo um recorte agora sim, para trazer a habilidade de identificar uma planta, que é o que eu estou conversando desde o início, além do bolo, seria um ser vivo, sem locomoção espontânea. Você não vai ver, por exemplo, uma mangueira que hoje está plantada em frente ao Teresina Shopping, amanhã sair, atravessar a rua e ir para o Copacabana, aí em Teresina.
Você não vai ver isso. Sozinha, espontaneamente, ela não faz. Ah, professor, e as trepadeiras? Maracujá, por exemplo. Será que ele não tem locomoção? Não. O que ocorre nas trepadeiras é o crescimento dela, que depende de uma escora ou não. Se não tiver uma escora, ela vai se esparramar, mas é o crescimento da planta. Locomoção espontânea não vai existir. São organismos chamados de sésseis. Além disso, são autótrofos e fotossintetizantes. Essa base orientadora é a base orientadora de um trabalho de um aluno meu, de TCC, chamado Renan Sirrichian. Ele elaborou esta base orientadora a partir do que era invariante para ser uma planta, e à medida que o indivíduo, estudante, trabalha sistemas didáticos com o seu professor para assimilar esta orientação, ele vai ter a possibilidade de identificar qualquer que seja a planta, independente da sua morfologia, desde que ela seja um ser vivo, não dotado de locomoção espontânea, autótrofo e fotossintetizante. E aí vai do cacto à briófita, da mangueira à mangaba, do pé de seriguela a um musgo. Tudo dentro de uma perspectiva de uma base orientadora que eu vou chamar aqui de desejada. A teoria de Galpern tem outro nome. E nesta base orientadora, portanto, ele não se confundiria que uma anêmona do mar ou um coral são plantas pelo simples fato de não serem indivíduos fotossintetizantes, autótrofos, por exemplo. Se fere esta característica invariante, portanto, não pode ser parte dessa classe de objetos. Ora, professor, então a perspectiva da teoria de Galpern, que você fez o recorte, no contexto de uma habilidade, ela pode promover em sala de aula muitos benefícios ao ensino, uma vez que a habilidade ela pode ser pensada e deve ser pensada como uma função dessa assimilação de um conceito científico, e não de qualquer forma, a partir de sua concepção teórica, ou seja, generalizada, com alto potencial de transferência de aprendizagem. Se o indivíduo aprende ligação química pelo que é essencial e necessário para ser uma ligação iônica, é muito provável que ele não veja uma ligação covalente ou uma ligação metálica na perspectiva de uma ligação iônica, por exemplo. Se ele entende que temperatura e calor são conceitos distintos porque diferem entre si no seu nível de invariante, temperatura, portanto, não precisa da troca de energia entre dois corpos com calores distintos, vamos assim dizer, ele não vai confundir temperatura e calor, um outro exemplo. Se ele consegue saber qual é a ordem generalizada para interpretar um gráfico, ver a abscissa, ver a abscissa, ver a ordenada, ver a coordenada, ver se é crescente, decrescente, ele vai saber atuar, quer seja uma equação do primeiro grau, quer seja uma integral, obviamente com níveis de complexidades diferentes. E, portanto, esta perspectiva é aonde se elabora o aprendizado em função do que eu estou chamando de uma boa completa, tem outro nome na teoria do Galpern que eu não quis trazer para não confundir, ela vai ser um aprendizado em função daquilo que é invariante para se aprender. E como desdobramento, já chegando na finalização da nossa fala, o professor ele vai planejar a assimilação do conhecimento em função das habilidades necessárias para que o indivíduo desenvolva esse pensamento lógico, mas em torno de uma boa desejada. E se isso ocorre em sala de aula, a partir da elaboração de sistemas didáticos compatíveis para essa orientação, o aluno vai conhecer, portanto, o caráter. Um exemplo de plantas, já que estamos falando de plantas desde o início, aonde elaborar a orientação em função da invariante nada mais é do que você permitir ao aluno desenvolver esta representação abstrata, generalizada, consciente dessa categoria a ser assimilada.
Lembrando que essa representação mental nada mais é do que um modelo. E desta forma, você aproxima esse estudante à assimilação deste conceito em função de um pensamento teórico, ou seja, no máximo grau da sua generalização, trazendo, portanto, o conceito, o fenômeno, o objeto em sua essência, que é o que Marx fala no Capital, pensando a sociedade, e que Lenin fala no empirocriticismo a partir da epistemologia do materialismo histórico na ciência, e que Engels fala na dialética da natureza a partir de um modelo onde a ciência se materializa em função da atividade do sujeito. E, portanto, se eu penso em essência, eu não vou me confundir com as aparências. Afinal, as aparências não vão ser o meu motivo de observação. Eu vou estar olhando isto aqui, mas pensando no que é essencial e necessário, e que, inclusive, é abstrato. Fotossíntese, por exemplo, é um conceito abstrato. Para finalizar, ou ir finalizando, esta seria a base orientadora que estou chamando de completa, vai ser todo o conjunto de seres vivos sem mobilidade que são autótrofos e fotossintetizantes, e para chegar nesse conceito eu tenho 3 operações destacadas. Lembrando que quando eu falo de operação, é porque ela já é internalizada, portanto, é um hábito, portanto, ela é automática, não é consciente. No plano da ação, tudo isso seria consciente, mas isso é um assunto para uma outra inserção, a gente dizer como isso se forma. Mas só para você entender, se o indivíduo verifica o aspecto da mobilidade, vê se tem ou não tem, se ele pesquisa qual é o tipo de nutrição dessa estrutura que ele quer denominar ou identificar como planta, e se ele determina ou não se faz fotossíntese, caso essas 3 operações sejam contempladas, ele está diante de uma planta identificável. Ora, e aí eu trouxe 2 exemplos para a gente ver um que não se aplica nessa perspectiva, que, portanto, não é uma situação-problema, e sim um mero exercício, que não faz o sujeito pensar e que é uma mera reprodução de provavelmente algo que ele já viu. O exercício não proporciona múltiplas soluções. O exercício ele condensa uma resposta outrora memorizada. Como, por exemplo, observe a figura e veja quem estão representados, que grupos. Isso não faz o aluno pensar, muito menos correlacionar quais são as invariantes. Assim como um exercício desse, que o cara coloca um texto que é um mero apêndice, porque o que está sendo perguntado é, dos grupos abaixo é correto afirmar que possuem somente flores, então se ele não lê o texto da questão, inclusive, ele pode chegar à resposta, desde que ele tenha memorizado que plantas são essas que possuem somente flores. E, por fim, a gente traz, então, baseado na orientação da ação de plantas, uma situação-problema sobre a fotossíntese. Lembrem que no nosso esquema da base orientadora, a fotossíntese está no modelo do objeto e no modelo da ação. Ela não pode vir representada de maneira a apenas contribuir para uma percepção, e, inclusive, dentro da didática, eu não forneço o meu e-book ou a minha base completa para o aluno estudar, eu vou expondo situações para que ele chegue nesta orientação. Uma situação poderia ser essa, sobre fotossíntese. Suponha que o aluno não tem o conceito de fotossíntese, que, diga-se de passagem, é complexo, internalizado ou assimilado. Eu pego e o coloco diante de uma situação-problema que diz o seguinte: a hidroponia é o cultivo de uma planta, normalmente para uso na alimentação, sem a necessidade de se fixar ao solo. Uma experiência está sendo adotada nas grandes cidades para o cultivo de hortaliças, como o alface, em escala comercial, produzido em lugares fechados, como galpões e apartamentos. Ora, se o lugar é fechado, não tem luz do sol. Se eu quero formatar
ou possibilitar a discussão sobre fotossíntese, o Sol tem que estar presente. No caso aqui, ausente, para fazer o cidadão pensar sobre isso. Um produtor de São Paulo adaptou um cultivo em um prédio comercial sem acesso à área externa, como se pode ver na figura. E aqui está as hortaliças, um cara manipulando em prateleiras, como é hidroponia, passando água aqui, rica em elementos químicos, e um ambiente totalmente fechado, privado de sol. E aí se pergunta, que condições, baseado no conceito de planta, ou seja, na base orientadora, que condições precisam ser pensadas para que esse cultivo dê certo e as plantas cresçam como se estivessem ao ar livre, em contato com o meio ambiente? Essa é uma típica situação-problema para trabalhar fotossíntese, porque na discussão, sem que eu mostre a minha base orientadora do professor, aquela que está lá atrás, eu vá discutir e provocar neles a curiosidade sobre qual é a relação do Sol, qual é a relevância da privação dessa luz solar e, inclusive, se vocês virem na própria figura, aqui mostra, mas não necessariamente precisaria mostrar, existe uma iluminação artificial. Baseado nisso, se pergunta, qualquer luz artificial pode ser utilizada para o cultivo de hortaliças hidropônicas em ambientes fechados? Por quê? Obviamente, essa pergunta ele não vai responder pela mera observação, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que ir no livro didático, ele vai ter que discutir com um colega para que a ZDP, a Zona de Desenvolvimento Iminente, próximo, se faça presente na sua sala de aula, com indivíduos de conhecimento real distintos naquele momento. Qual conhecimento operativo acerca da identificação de uma planta pode ser verificado nesse exemplo? A realização ou não de fotossíntese. E quando ele for fazer a pesquisa, ele vai ver que existem espectros de luz, do azul e do vermelho, que são os essenciais e necessários para que a planta cresça. Ora, a discussão posterior pode ser, então quer dizer que da luz do Sol, para a fotossíntese, bastam alguns comprimentos de onda. E aí, com isso, você pode estudar biologia junto com física, junto com química, comprimento de onda e fotossíntese, cloroplasto e fotossíntese, enfim, de uma maneira onde você não entregue o conhecimento, obtenha um aprendizado a partir da reconfiguração da orientação e levando em consideração que as habilidades são processos de desenvolvimento psíquico. A minha fala era esta. Para sintetizar, portanto, o professor planeja a assimilação em relação a essa base orientadora, a partir da caracterização dessa invariante. A assimilação desse conceito em função de uma habilidade é necessária para que o indivíduo pense a partir de uma condição lógica, e o professor tem que desenvolver sistemas didáticos compatíveis com esse processo, como, por exemplo, esta situação-problema que vocês acabaram de presenciar. Neste contexto, o aprendizado ele passa a ser visto, portanto, como uma reconfiguração dessa base orientadora da ação que o aluno tem, no sentido de torná-la generalizada, consciente, racional e plena de transferência. Quem quiser nos acompanhar, nos seguir, compartilhar, trocar ideias, discutir, nós estamos nas redes, tanto no Instagram, no nosso endereço @gpense_UFRN, e aí se você sentir que vale a pena nos seguir, siga. Se você achar que vale a pena compartilhar, compartilhe, porque esse canal ele é feito com muito carinho, trazendo ou tentando trazer questões relevantes, sobretudo de ciência, sobretudo de informação e de formação para o professor. Além disso, temos o nosso canal no YouTube, também do GPense, que vocês acessam por esses endereços, e eu fiz questão de trazer a minha equipe, porque sem eles, esse trabalho não estaria sendo feito nem elaborado. Aqui nós temos nós temos Marlaninhas, 2D Iniciação Científica, lá no campus da UFRN, em Caicó, no SERES. E aí eu peço, de fato, que se vocês acharem que vale a pena, sigam-nos nessas redes, e aqui a gente também está num projeto de aulas públicas. Para finalizar, agradeço a todos e deixo aqui esses contatos
para que a gente possa se comunicar no futuro. Muito obrigado pela atenção, se é que vocês ainda estão aí, se é que ainda estão acordados, porque eu não estou vendo ninguém, e a gente acho que pode finalizar, e acho que o Boniek organiza para a gente fazer uma discussão ao final. Não é isso, Boniek? No chat, se quiser conferir, mas eu vou ler. Eu vou abrir o espaço também para quem quiser ligar o áudio para fazer a pergunta, mas já temos algumas perguntas aqui que eu vou ler, por exemplo, aqui. Ó. Se você quiser acompanhar Mas eu no digo, chat mas eu digo, também. você vai fazer logo agora ou depois da do Marcelo? Como é que vai ser? Não, vou fazer as perguntas logo agora, não misturar aqui, porque depois fica ruim de encontrar as perguntas.